O nosso tema de hoje, ele está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata sobre o Cristo Consolador. Não sei se alguém aqui já leu esse capítulo, né? Então, assim, ele coloca da seguinte maneira. Lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, para quem gosta de pesquisar, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, tem um ensinamento lá de Jesus que diz bem assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, como a gente pode entender essa questão com os olhos do Espírito, né? A palavra jugo dá uma ideia, né, de subjugação, não é isso? Alguém está subjugado por alguém ou por alguma coisa. Só que assim, jugo suave. Ora, se é suave, teoricamente não deve ser nada ruim, né? Aí que está. Então interpretamos como tentarmos vivenciar hoje, século 21, 2024, os ensinamentos de Jesus nos nossos dia a dia. Né? Será que é possível? É uma tentativa. E se nós, pelo menos tentarmos, significa que estamos recebendo as bênçãos de Jesus. Né? Então, o jugo do mestre é suave, né? Por quê? Porque ele está sempre abençoando quem tenta, não é que tem que praticar, né? Ele tenta praticar os seus ensinamentos, né? Certo? Agora, e o fardo leve? Como é que a gente pode ver esse fardo leve, né? O que nos causa fardo, gente? Algo pesado. O que pesa para nós? Tristeza. Não pesa? Né? Mágoa. Né? Ansiedade. Né? Rancor. E assim a gente vai. Né? Ora, essas questões são um fardo pesado para a gente carregar, né? Ou não? Tristeza leva a gente para a depressão, né? Aliás, o mal do século, como se diz, né? Ansiedade leva a pressão lá para as alturas, né? E aí o rim sofre. O primeiro que sofre é o rim, né? Ele filtra o sangue. Aí é que está. Então é um fardo difícil, pesado. Esse fardo leve, o que Jesus quis dizer conosco? Basta praticarmos a caridade. Né? Agora, a caridade, gente, é como diz, né? Não é só material, né? Existe a caridade, que às vezes é mais complicada, que é espiritual ou moral, como se diz. É fácil a gente amar os inimigos? Amar quem não ama a gente? Como a gente sempre fala, se fosse fácil, ele não vinha aqui ensinar para nós. Não vinha ser o nosso professor. Não é? Mas a gente tem que tentar muito. Tentar. E perdoar? A gente sabe perdoar? A definição de perdoar que é esquecimento das ofensas. É fácil? Pra gente pensar, né, gente? Pra gente pensar se é fácil, né? Então veja, caridade é uma transformação de nós mesmos. O outro, não sei, é questão dele.
mas é uma transformação de nós mesmos. Então, no dia a dia, as situações naturais da vida nos levam a pensar sobre, por exemplo, o perdão, a compreensão. Não é isso? Principalmente aquelas situações que nos deixam, a gente fala, fora do eixo, em qualquer local. Porém, é uma tentativa. Agora, ser também leve, suave, por quê? Nós não temos um prazo para isso. Né? Jesus nunca estabeleceu um prazo para nós. Nós temos que aprender a perdoar em X anos. Ele falou isso aí, não. Precisamos aprender a compreender o próximo em tantos dias. Não tem prazo, gente. Porque ele mesmo sabia que nós estamos todos num processo chamado evolução. Tivemos um momento da nossa criação, que não foi no ventre da nossa mãe, e daí, depois da criação, começa o processo de evolução. Por isso que o objetivo da nossa existência é ser perfeito, como o nosso Pai Celestial é perfeito. E isso dá trabalho. Precisamos de idas e vindas nesse planeta, por exemplo, para aprender, porque aqui é uma escola, né, espiritualmente falando. Então não tem um tempo. O ritmo é de cada um de nós. Nós fazemos o ritmo da nossa evolução, mas o tempo não existe. Então, o objetivo, né, desse ensinamento é mostrar que, se nós entendermos que somos seres nesse processo evolutivo e que estamos aqui, por exemplo, num planeta Terra, aprendendo esse processo evolutivo, começamos a entender que podemos praticar Jesus, sim, em qualquer momento da humanidade. E hoje, o Espiritismo, ele é uma ferramenta, até o próprio Jesus prometeu para nós, né, o Consolador prometido, né, que vem nos trazer essa consolação. Que não fiquemos ansiosos, porque a gente não acaba, a gente só continua de outra forma. Né? Então não precisamos, né, antes do partida, resolver tudo. Não precisa resolver tudo. Mas se nós resolvemos o que for possível, com sinceridade, a gente vai dando continuidade nessas resoluções. Então, entender que somos seres que temos continuidade. Temos uma existência imortal. Já é um consolo para nós podermos praticar Jesus de maneira mais leve? Ou não? Tem muita gente que ouve isso e fala assim, deixa para a próxima encarnação, né? Resolvo lá, né? Mas se nós estamos aqui, por que a gente não tenta já começar a resolver um pouquinho aqui? Né? O passado, como disse Chico, né? A gente não vai voltar lá atrás para resolver, não dá. Então vamos começar hoje a se esclarecer um pouquinho, para tentar viver melhor hoje, que naturalmente estamos construindo a existência futura melhor. Porque evoluir é uma lei da vida, é uma lei divina. Não é? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é evolução. É uma lei da vida. Todos nós estamos dentro dela. Cada um no seu momento. Isso sim. Então, as diferenças entre as criaturas humanas variam ao infinito. Porque nós estamos em momentos totalmente diferentes. Podemos estar até próximos, né? Mais simpáticos aí, mas estamos em momentos diferentes. E temos sim, né, as condições de fazermos isso acontecer. Então, vivenciar Jesus
hoje é perfeitamente possível no nosso coração e na nossa mente. Tá? Lógico, como nós falamos, né? É difícil? É difícil. Não é fácil. Porque não temos um prazo para isso. Mas o importante é a tentativa. Ou a gente chama de perseverança. Perseverar. Tá? Então, quando ele falou para nós também, né? Fora da caridade não há salvação. O que ele quis dizer com isso? Que se eu compreender a minha vida imortal, a continuidade da nossa existência, eu não vou praticar a caridade. Por quê? Porque eu tenho um limite. E se eu não conseguir aproveitar esse limite, o que eu vim fazer aqui? Para que eu existo? Ou seja, a gente volta lá atrás na lei do mais forte, né? Olho por olho, dente por dente. E tem muitas pessoas da nossa humanidade que ainda estão assim, nesse estágio. Então, buscarmos essa compreensão que somos seres que temos uma existência imortal, nos ajuda a entender por que fora da caridade não há salvação. Porque vale a pena praticar o bem e o amor que ele nos ensinou, inclusive para quem não nos ama. Porque para uma pessoa racional ou cética, ela fala, não tem cabimento eu amar quem não me ama, né? Como é que eu vou amar alguém que não me ama? Eu não vou amar também, né? Mas para o cristão que entende a mensagem de Jesus, é possível. É difícil. Lógico, chega a cair cabelo, mas é possível, certo? Se alguém está preocupado com isso, não fiquem, tá? É apenas um desprendimento natural, certo? Tá? Então, sendo possível, tá? Pratiquemos a caridade, não é mesmo? Como nós falamos, não é só matéria, a principal é a caridade espiritual, não é mesmo? Muitas vezes, a gente ouve o trabalho do CVV. Conhece o trabalho do CVV? Então, ali as pessoas, os voluntários, são preparados para usar os 2 ouvidos. E a boca, o máximo possível fechada. O que ele está fazendo ali? A caridade. Mas só estou ouvindo. Exatamente. É caridade. Ainda bem que Deus fez com 2 ouvidos e uma boca. Se fosse o contrário, já pensou? Coisa feia, né? Ele sabe o que faz, né? Certo? É um trabalho de caridade o CVV. É um trabalho de caridade, ouvir o próximo. Tem algum psicólogo aqui ou psicóloga? Se tiver, é um trabalho semelhante também, né? Ficar ouvindo o seu paciente ali para tentar ajudá-lo a ele achar uma solução. Olha que interessante, né? Certo? Então é assim. Então, por exemplo, esse é um exemplo, apenas um exemplo. Tem outras caridades espirituais que a gente pode fazer. Quando a gente faz evangelho no lar, a gente faz aquelas vibrações finais, orações finais. A gente não está, às vezes, vibrando para as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, os países que estão em guerra, enfim, né? Isso é caridade. Né? E nós não estamos lá para resolver a guerra, por exemplo. Nós estamos vibrando para que eles lá se entendam e se resolvam. Né? Isso é caridade. Aquelas caixinhas de vibração ali, ó, tanto para bichinho quanto para ser humano, quando a gente está fazendo vibração aqui na casa, eles estão recebendo quem está lá com o nominho lá. Isso é caridade. Então, quanta caridade nós podemos fazer, independente da matéria? Isso daí está em nós. A gente confia? Acredita? Se não acredita, não vai resolver nada. Mas se acredita,
Ajuda muito, tá? E muito. Porque nós somos seres espirituais que irradiamos naturalmente aquilo que temos em nós. Se temos amor, irradiamos amor naturalmente. Se não temos esse amor ainda temos muito ressentimento, muita mágoa, irradiamos isso. Para os visíveis, né? Nós aqui, e para os invisíveis. Quem assistiu nosso lar 2 aqui, nosso lar 1, sabe disso. Tá? Então, gente, perfeitamente possível praticar Jesus hoje. Tá? É só a gente querer. Tá? E sem muito, a gente fala assim, sem muita noticiário, né? Mas no coração, no íntimo do nosso ser. Ok? Então, quem quiser, né, gente, está lá, como eu falei, no Evangelho, capítulo 6, né, o Cristo Consolador, tá? A gente deve ler o capítulo também, para a gente poder fazer aí a nossa opinião também, o nosso raciocínio, né? O nosso pensamento, tá bom? Porque a gente fala aqui, como eu falei, só uma pincelada, só uma superfície, tá? Aqui não é, né, nada absoluto. Então, nós temos a liberdade no Espiritismo de estudar e crescer também espiritualmente. Isso é amor, até por nós mesmos, ok?